pode servir pra mim. Já foi motivo de piada 500 mil vezes. 500 mil vezes. Até porque eu tenho um dos como é que chama? Não vou dizer apelidos, mas uma das alcunhas que me deram é o Mauricinho do coisa, né? Então eu sou Mauricinho por causa do histórico todo de onde eu vim, né? Então no trio elétrico era assim. Então e falavam isso pejorativamente. E eu olhava aquilo de uma forma... Não me incomodava, eu dava risada pra caramba, porque os que me chamavam de Mauricinho eram os mais Mauricinhos de todos, porque eu puxava os blocos dos Mauricinhos, era verdade, eu puxava o bloco Eva, né? Numa época onde havia, aí sim, né? Naquela época, início dos anos 80 até início dos 90, aquela década, era uma década onde realmente, para você entrar nos blocos, cada bloco tinha suas regras, suas leis, vamos dizer assim. E aí, então, tinha meio que um perfil de cada bloco? Tinha um perfil de cada bloco, mas eram usadas coisas que nos dias de hoje não se podem usar para classificar quem poderia entrar ou não poderia entrar. Mas era uma realidade daquele momento da história, daquele momento da sociedade, que eu acho importantíssimo que se fale disso. Porque tem gente que quer fugir de uma verdade que aconteceu, e eu não fujo de dizer que eu cantei nesses blocos, porque era isso, eu cantei no bloco Pinel e no bloco Eva, que eram dois blocos que só aceitavam um perfil de público. Então, assim, a origem dos blocos eram clubes sociais, né? Sim. Eram clubes, não só os de elite, não. O Bloco Coruja era assim, Internacionais era assim, Internacionais e Coruja só entravam homens. Eles tinham só entra homem. No caso do Bloco dos Eva e coisa, eram grupos que vieram de colégios, colégio maristas, o outro era do colégio... Aliás, no caso dos dois que eu tô falando, eram dos colégios maristas. Então, eles só aceitavam primeiro pessoas do colégio, depois pessoas dos mesmos bairros, aí pessoas indicadas por alguém. E aí, obviamente, você vai segmentando aquilo ali. Só que com o passar e a evolução da sociedade, essas regras foram caindo, graças a Deus. Mas não se pode negar que teve. Então eu ouço algumas pessoas falarem isso e querem se eximir de uma coisa. Não, gente. A gente só aprende a combater uma coisa ou a não concordar quando você toma consciência de que o que aconteceu não era bom. A história, e conhecendo, né, a história. Você não vai apagar aquilo e jogar para baixo. Os blocos eram sim, eles segregavam sim, mas tinham seus motivos para segregar. E não era só raça, cor. Não era isso, era também por circunstâncias, mas foi uma época que ninguém tinha a noção do quão absurdo era o que acontecia, mas é importante que a gente diga que aconteceu sim, e foi outro dia, para que isso não aconteça de novo, né? Então, perfeito, era uma Ricardo, coisa e assim. Maravilhoso você estar falando isso, porque é importante mesmo, é o que você está falando. É fundamental, é cara. É fundamental, é fundamental. E assim, bom também saber que isso é uma coisa que passou e que hoje é diferente. Completamente diferente. E assim, você falando da forma que você gosta de cantar, você mostra que você sempre quis, né? Da forma que é hoje, não é? Pode.